Imagine uma cidade inteira, construída majoritariamente em madeira, sendo engolida por um inferno de chamas por dias a fio, mudando para sempre seu destino e a forma como as cidades seriam construídas. E se eu te dissesse que tudo começou com um padeiro e que a solução para conter o fogo foi tão drástica que chocou a todos? Prepare-se para reviver a história do Grande Incêndio de Londres de 1666, um evento cataclísmico que moldou a capital inglesa e nos ensinou lições valiosas sobre resiliência e planejamento urbano. Este roteiro desvendará não apenas os fatos conhecidos, mas também curiosidades e detalhes pouco explorados deste desastre que marcou o século XVII. Na madrugada de domingo, 2 de setembro de 1666, em Pudding Lane, uma rua estreita e movimentada no coração da antiga Londres, um pequeno incêndio começou na padaria de Thomas Fariner, padeiro do rei Charles II. Fariner, sua família e empregados conseguiram escapar por uma janela do andar superior, mas a centelha fatal já havia sido acesa. Londres, naquela época, era uma metrópole vibrante, mas também um barril de pólvora. Mais de 80% de suas construções eram de madeira, com telhados de palha e paredes de gesso e alcatrão, apinhadas em ruas estreitas e labirínticas. As casas projetavam-se sobre as ruas, quase se tocando no topo, criando um túnel de madeira que seria a rota perfeita para a propagação das chamas. Além disso, a cidade estava sob um período de seca prolongada e um forte vento oriental soprava, transformando qualquer pequena brasa em um monstro faminto. O fogo rapidamente se alastrou para os armazéns vizinhos, repletos de óleos, aguardentes e outros materiais inflamáveis, e em poucas horas, o que era um incidente localizado transformou-se em uma ameaça incontrolável. A reação inicial ao incêndio foi lenta e desorganizada. O prefeito de Londres, Sir Thomas Bloodworth, ao ser acordado e levado para ver o incêndio ainda em sua fase inicial, teria dito com desdém que uma mulher poderia apagá-lo urinando sobre ele. Essa atitude arrogante e a recusa em autorizar a demolição de edifícios, a única forma eficaz de criar corta-fogos na época, foram críticas. A demolição era controversa porque os proprietários dos edifícios destruídos não teriam como ser compensados e a lei era ambígua sobre a autoridade para tais ações. Enquanto os oficiais debatiam, as chamas dançavam e consumiam quarteirão após quarteirão, impulsionadas pelo vento incansável. Testemunhas da época, como o famoso diarista Samuel Pepys, registraram em seus diários o terror e a devastação. Pepys descreveu a cena como a mais horrível calamidade que ele já havia visto, com o céu escurecido pela fumaça e a cidade iluminada por um brilho infernal. As pessoas corriam em pânico, tentando salvar seus bens mais preciosos, enquanto a ponte de Londres, com suas casas e lojas, se tornava um gargalo insuportável para os fugitivos. Na segunda-feira, as chamas haviam se expandido para o norte, leste e oeste. A Catedral de São Paul, uma maravilha gótica medieval, foi engolida pelo fogo na terça-feira. Curiosamente, a catedral estava em reforma e os andaimes de madeira em seu entorno, juntamente com o grande volume de livros e papéis armazenados em seu interior, serviram como combustível perfeito para as chamas. O calor era tão intenso que as lajes de chumbo do telhado derreteram e escorreram pelas ruas como rios de lava. A falta de métodos eficazes para combater incêndios, além de baldes de água e bombas manuais ineficazes contra a escala do inferno, apenas agravava a situação. A única esperança era criar barreiras que o fogo não pudesse transpor. Foi então que o rei Charles II, ao ver a amplitude da catástrofe, agiu com determinação. Ele ordenou que Sir Thomas Bloodworth e outras autoridades locais não hesitassem em demolir casas para criar corta-fogos. No entanto, muitos se recusavam a destruir suas propriedades, mesmo diante da ameaça iminente. O próprio rei, juntamente com seu irmão, o Duque de York, futuro James II, participou ativamente dos esforços de combate, ajudando a derrubar edifícios e a organizar equipes. Soldados foram mobilizados para ajudar nas demolições, usando pólvora para acelerar o processo. Foi essa medida drástica, finalmente implementada na quarta-feira, a principal responsável por deter o avanço do fogo. Quando o vento finalmente diminuiu na quinta-feira, as chamas começaram a recuar, deixando para trás uma paisagem desoladora de cinzas e escombros fumegantes. O grande incêndio destruiu uma área de mais de 1,7 milhão de metros quadrados, incluindo 13.200 casas, 87 igrejas paroquiais, a Bolsa Real, a Guildhall e a grandiosa Catedral de St. Paul.
Apesar da vasta devastação, o número oficial de mortos registrado foi surpreendentemente baixo, cerca de 6 pessoas. No entanto, a maioria dos historiadores concorda que este número é uma subestimação grosseira. Muitos pobres e pessoas de classes sociais mais baixas podem ter morrido carbonizados ou asfixiados nas chamas sem serem identificados ou registrados. Além disso, muitos morreram posteriormente devido à exposição, fome ou doenças resultantes da perda de seus lares e meios de subsistência. A dificuldade de identificação em um incêndio tão intenso também contribuiu para a imprecisão. Após o desastre, a busca por um culpado levou à prisão de Robert Hubbard, um relojoeiro francês. Ele confessou ter iniciado um incêndio em Pudding Lane com um punhado de bolas de fogo, embora posteriormente tenha sido descoberto que ele só havia chegado a Londres 2 dias depois do início do incêndio. Sua confissão foi contraditória e sob coação, mas no clima de xenofobia e busca por bodes expiatórios da época, ele foi rapidamente julgado e enforcado em Tyburn. A verdade, aceita hoje, é que o incêndio foi um acidente. O grande incêndio, embora devastador, abriu caminho para uma nova Londres. O rei Charles II nomeou uma comissão de reconstrução, e designers como Sir Christopher Wren apresentaram planos ambiciosos para uma cidade mais moderna, com ruas mais largas, edifícios de tijolo e pedra e melhor infraestrutura. Embora nem todos os planos de Wren tenham sido totalmente realizados devido à complexidade da propriedade da terra, a cidade foi de fato reconstruída com padrões muito mais seguros. Os edifícios de madeira foram proibidos e novos regulamentos de construção foram impostos, com a exigência de que as casas fossem construídas com materiais resistentes ao fogo. A reconstrução foi um empreendimento monumental, durando décadas e resultando na Londres que, em grande parte, conhecemos hoje, incluindo a magnífica nova Catedral de St. Paul, obra-prima de Wren. Uma curiosidade frequentemente debatida é se o incêndio ajudou a acabar com a Grande Praga, que havia assolado Londres no ano anterior, matando cerca de 100 mil pessoas. Embora o fogo tenha incinerado grande parte dos bairros mais insalubres, matando muitos ratos e pulgas portadores da doença, a praga já estava em declínio. É mais provável que o fim da praga tenha sido uma coincidência temporal do que um efeito direto, mas a limpeza massiva certamente não prejudicou. O Grande Incêndio de Londres de 1666 é um testemunho da capacidade de destruição da natureza e da resiliência humana. De um pequeno incidente na padaria de um padeiro, surgiu uma catástrofe que consumiu uma das maiores cidades da Europa, mas também pavimentou o caminho para uma era de renovação e modernidade. As lições aprendidas com aquele inferno de chamas, desde a importância do planejamento urbano até a necessidade de códigos de construção rigorosos, ecoam até hoje. A memória do fogo é preservada no Monumento ao Grande Incêndio de Londres, uma coluna dórica de 61 metros de altura projetada por Christopher Wren, marcando o ponto de partida do incêndio em Pudding Lane. Ele não apenas comemora a tragédia, mas também a reconstrução e o espírito indomável de uma cidade que se recusou a ser derrotada pelas chamas. A história do Grande Incêndio é uma poderosa lembrança de como eventos calamitosos, paradoxalmente,